Dor de costas é uma hérnia? Será? Bem, irei responder e irei explicar isso tudo. Hoje é o segundo vídeo de discopatia. Iremos abordar duas patologias de disco, hérnia e protusão discal, mas vou iniciar o que é a dor de costas, o que é uma hérnia e o que é uma ciática, ou uma ciaticalgia. Então, as dores de costas não quer dizer que tenha de ter uma hérnia, há várias causas. A mesma coisa, se ter uma hérnia não quer dizer que tenha uma ciática, há várias causas. E é desta forma que eu vou explicar isso tudo. Então, vamos iniciar então pelas dores de costas. As dores de costas, de facto, como o nome diz, são dores das costas. Mas dentro das dores de costas, eu posso aqui especificar as zonas. E então, se for dores de costas na zona lombar, é chamado de lombalgia. Se for dores de costas na cervical, é chamado de cervicalgia. Se for na dorsal, é chamado de dorsalgia. Pronto, são termos realmente importantes porque o nome da zona fica em primeiro lugar e depois algia é uma sensação dolorosa. Lombalgia, dorsalgia, cervicalgia. E então, as dores de costas pode haver muitas causas. Uma delas pode ser de facto uma hérnia discal. Mas agora vou enumerar algumas, okay, que as pessoas podem terem consciência que a dores de costas não são uma hérnia discal. Então, a dores de costas pode haver várias causas. Pode ser uma causa realmente traumática, uma pessoa cai e daí magoa-se. Pode ter levado com alguma coisa em cima, ok, das costas, dependendo da zona, traumatismo interno, que isso tem a ver muito com pessoas que tenham um grau de osteoporose severa, podem fazer então uma fratura de vértebra por esforço. E a hérnia discal e protusão discal também entram destes traumatismos internos. Outra causa pode ser câncer, tá bom? Portanto, ou seja, uma dor, eu já tive vários pacientes com isso, tratei e depois verificou-se no meu tratamento que não ficou bem, foi pedido exames ou os pacientes foram fazer exames e encontraram realmente o cancro. O cancro normalmente é silencioso e quando se manifesta já está num estado bastante grande. Outras lesões discais do disco, como as outras discopatias que eu irei falar, das três que irei falar no próximo vídeo, ok? Degeneração, colapso discal, zetação e degeneração discal com bicos de papagaio osteofitos. Infecções virais, com vírus zoster, ou até mesmo a zona, ok, poderá criar uma dor de costas, também já tive. É difícil diagnosticar, porque só conseguimos diagnosticar quando aparecem as manifestações na pele. Mas existe, já tive pacientes assim, e muitas vezes tratar, manifestaram depois essas bolhinhas na pele. Pode haver dores viscerais, como por exemplo um infarto de miocárdio, cólicas renais, pancreatites, hepatites, ok? São tudo quando existe alguma manifestação orgânica ou visceral, pode-se manifestar realmente nas costas e obviamente manifestar-se também em outras partes do corpo. Vou-vos dar um exemplo, um infarto de miocárdio, portanto manifesta-se muito na zona dorsal, depois pode passar para o ombro e mandíbula e depois concentrar-se mais no peito. No caso de problemas hepáticos, ok, poderá também manifestar-se na região realmente hepática e também manifestar-se no ombro direito. Os problemas respiratórios também podem causar realmente dores de costas, principalmente na zona dorsal. Depois temos as tais dores após o exercício ou posições que não são, as pessoas não estão habituadas a fazer e que manifestam-se ou no dia a seguir dão dor ou manifestam-se uma sensação álgica. Posso dar um exemplo? De lavar a louça há muito tempo,
principalmente para homens, já tive homens que realmente isto não tem nada a ver com isso, eu não sou assim, mas já tive homens que referiram, epá, a dor que me dá nas costas é quando eu levo a louça. Olha, se calhar o problema é levar a louça, mas não, isso é tudo errado. Tem a ver com a posição mantida naquele determinado tempo. São posições que realmente não estamos habituados e desencadeiam no dia a seguir ou logo no momento um estado de alerta e daí a dor. Okay? Quando eu digo estado de alerta é dor. Tá bom? Que isso é uma manifestação de alerta do corpo, que é dor. Olha, agora estás dor, agora ficas sossegadinho, não te mexes e já está. É assim que acontece. Neuroalgias, portanto, muitas das vezes tem tudo relacionamento com protusões discais, espessamento do ligamento amarelo, tudo isso que é mais, aí sim são problemas de discopatia, mais localizado no disco que realmente está afetado. E doenças autoimunes, ok? Marca inflamatóide, espondilose anquilosante, e por aí, lúpus, também, e por aí fora. Portanto, como vocês estão a ver, há muitas causas que podem causar dores nas costas e que, dependente da região, dá-se o nome a essa região. Em relação ao tema da dor, estamos realmente já esclarecidos e agora vamos então saber a diferença e o mecanismo, como é que se forma um mecanismo de lesão para criar uma hérnia ou uma protusão discal. Portanto, o que difere em relação à protusão discal e uma hérnia, atenção que há outro que é chamado abolamento discal, que eu não irei referir aqui. Neste caso temos um disco normal, ok? Aqui temos uma protusão discal e aqui temos uma hérnia discal. O que é que diferencia entre a protusão e a hérnia discal? Portanto, a protusão, o núcleo pulposo, ok? O que faz é romper as tais fibras do ângulo, ok? E não rompe as últimas e não sai para fora. Isto é uma protusão discal. Já na hérnia, já existe o rompimento total, ok? Dos aneios fibrosos e pode então sair, o núcleo pulposo sai e pode comprimir então o nervo que está naquele local. O mais comum é o ciático e criar uma ciaticalgia, ou não. Esta protusão discal e esta hérnia discal, portanto, primeiro tem que haver esta, ok? E depois seguir esta, mas também devido a um traumatismo externo ou às vezes um esforço excessivo poderá desencadear realmente mais um traumatismo externo, que é uma queda, poderá desencadear logo uma hérnia, tá bom? Mas não há estudos a dizerem que de facto pode provocar logo a hérnia. A mim parece-me que tem que haver já algum disco propício a criar uma hérnia, porque senão criava em todos os discos e não é assim que acontece. Pronto, isto realmente é protusão e hérnia discal. E agora vou explicar um pouco o porquê que existe uma hérnia discal e porquê que deve-se fazer a prevenção, tanto a nível osteopático como também de exercício físico. Está aqui a hérnia discal, esta já tem lesão, mas antes da lesão, como já vos disse, tem um disco normal, há uma protusão, depois a seguir pode haver então uma saída. A protusão pode realmente criar alguma dor, pelo facto de quando existe um rompimento dos anéis fibrosos, há um processo inflamatório ali e pode haver uma irritabilidade dos próprios nervos que irritam o disco e pode criar então uma dor mais localizada na protusão. Da mesma forma que a hérnia igual, tá bem? E na hérnia, caso comprima o nervo, como eu referi há pouco, okay, pode criar neste caso uma neuralgia, ou seja, um problema nervoso que vai desencadear dor no nervo. Okay? Se for uma ciática, é uma ciaticalgia. E então isto tem tudo a ver, estes mecanismos discais, okay, tem tudo a ver com um padrão mais dinâmico, do propriamente estático, como eu vou explicar as outras discopatias, três discopatias mais à frente. Portanto, isto tem a ver com o padrão dinâmico, como eu estava a dizer, e tem a ver com um desequilíbrio muscular. E então, acho que irei explicar melhor desta forma.
Aqui temos um disco, ok, saudável. Aqui temos um corpo, uma vértebra, e aqui em baixo temos outro corpo de outra vértebra. E então, o padrão de desequilíbrio tem tudo a ver com os movimentos que nós fazemos no dia a dia, das nossas tarefas. Imaginemos uma pessoa que trabalha muito com a roçadora, portanto, o jardineiro, vai criar este movimento. E então o corpo, para facilitar esse movimento e para criar uma adaptação, vai criar isto, fazer isto. Ok? Mas o jardineiro é uma pessoa que não faz atividade física. Faz isto, faz outras coisas, também com o mesmo mecanismo, com quase o mesmo movimento, ok? E não faz atividade física, deve haver osteopata. Então, a vértebra fica instalada desta forma. Porquê? Porque existe mais contração neste lado, para facilitar o movimento, neste caso, da direita para a esquerda. Então, o disco fica assim. Se realmente não houver prevenção, como eu já tinha dito, ok? E dependente da durabilidade realmente do mecanismo, poderá haver realmente o espasmo dos músculos deste lado, ok? Intervertebrais e não só, ok? E se prolongar por muito tempo, vai haver um depósito de colagênio. Porquê? Porque o corpo diz assim, epá, isto é muito desgaste energético, estarmos sempre a contrair os músculos, então vamos colar ali com um fixador para ele ficar ali. E isto é que é preocupante. E aí basta fazer exercício e muitas vezes a vértebra às vezes não tem capacidade de criar, então, ou restabelecer a posição normal, está bem? Ok? Isso é preocupante. Daí prevenção osteopática. Bom, e então a vértebra fica assim, ok? Já tecido conjuntivo aqui e obviamente o disco tem sofrimento. O jardineiro continua a fazer as suas tarefas, senta-se muito porque durante a viagem existe uma compressão, portanto há uma posição também dinâmica, daí mais compressão. Chega a um ponto que o jardineiro faz merda discal, diz assim, poça, fui apanhar ali uma ferramenta altamente leve e tive logo uma dor nas costas e fez-me logo uma hernia discal. E as pessoas têm noção disso quando realmente vai pinçar o nervo. Quando é logo uma ciática, aí vê-se logo que é uma hernia discal. E então, isso tem a ver com este mecanismo. Portanto, havia um mecanismo padrão, existe já se calhar um rompimento e daí a prótese discal, mas tudo bem. Epá, motorzinho é normal do trabalho e tal, mete um cremezinho, medicamentos, impecável. E depois quando ele faz então o movimento de buscar qualquer coisa, ok? Cria este movimento e pá! E a hérnia se forma, ok? Portanto, o mal já estava lá, antes de elaborar aquela tarefa, ok? Dessa forma eu insisto sempre, prevenção, para não haver este tipo de problemas. Este é o mecanismo realmente de desequilíbrio de uma protusão e de uma hernia discal. Normalmente é assim. O movimento, obviamente, que é fundamental. Imaginemos que o jardineiro é uma pessoa que faz muito desporto, ok? Tem este mecanismo, no trabalho dele faz, a maior parte das vezes, este movimento, mas com a atividade física existe um alongamento e cria uma normalização da vértebra. É uma forma de prevenção também. E o osteopático, a gente vai ver mesmo isso, ver como é que estão as vértebras, de um lado e para o outro, e verificar quais são os pontos de facto que estão imóveis e desbloquear esses pontos imóveis. E depois a abordagem osteopática numa hernia, numa protusão, eu deixo explicar no último vídeo, tá bom? Ciáticas, é como já vos disse, não quer dizer que as pessoas tenham uma ciática que tenham uma hernia discal. É mentira. Há várias causas que pode haver. Portanto, pode ser realmente uma hernia discal, ok? Pode ser realmente pela espessura do ligamento, uma inflamação mesmo articular do ligamento amarelo. O ligamento amarelo, basicamente, isto é o corpo vertebral, medula,
situa-se aqui, depois há uma espessura ou uma inflamação e comprime, ok, a medula e não só, e o nervo, e criando uma ciaticalgia. Pode ser um crescimento tumoral, ok, tumor ou um quisto, está bem? O mecanismo é o mesmo, vai comprimir, cria uma neuroalgia, ou seja, uma ciaticalgia se tivermos no ciático, um vírus, o vírus do zoster, que normalmente ele está no nosso corpo, e quando há o sistema imunitário baixa, ele manifesta-se. E pode-se manifestar de facto no tecido nervoso e criar então uma ciática. Por problemas de discopatia, ou seja, problemas de posições estáticas, uma exerção discal, e aí depois há um colapso de facto das duas vértebras e existe uma compressão dos buracos de conjugação, ou seja, dos nervos que saem para fora, e daí também pode criar uma ciaticalgia. Normalmente as ciaticalgias são bilaterais, as pessoas têm dores, portanto, nas duas pernas e mais na parte da zona glútea também há mais uma dificuldade. Uma doença autoimune, uma que eu já falei, quando eu falei das dores de costas, que é espondilose aquilosante. O que é que consiste com esta doença autoimune? Esta doença vai unir então todas as partes ósseas, está bem? E lá está, e ao unir também poderá realmente comprimir o nervo e criar uma ciatica-algia. Eu acho que este vídeo deu para entender de facto como é que funciona o corpo, o mecanismo de hernia e protusão, e também deu a entender que nem sempre as dores de costas é devido a uma hérnia discal ou um problema discal. É muito mais complexo que isso. Muito obrigado. Gostaria que também subscrevessem no canal, por favor, e que seguissem, que seria muito importante para mim e será uma forma de apoio e de eu ver realmente se continuo a fazer estas ações de informação ou não. Muito obrigado a todos. O resto, boa tarde.